Meu nome é Vivian Preston, tenho 32 anos. Em março do ano passado, meus pais organizaram para minha irmã uma festa de revelação de gênero que custou cerca de $12.000, com helicóptero, buffet profissional e 85 convidados. 6 semanas depois, durante um jantar em família, eu contei que também estava grávida. Minha mãe olhou para mim do outro lado da mesa e disse: "Nem pense que vai ser igual. Você se casou com alguém abaixo do nosso nível." Meu pai nem levantou os olhos do prato. Minha irmã começou a falar sobre o papel de parede do quarto do bebê. Minha avó pousou o garfo e ficou encarando minha mãe sem piscar. Eu não disse nada. Peguei minhas chaves, segurei a mão do meu marido e fomos embora. Mas minha avó estava observando, não só naquela noite, mas há 30 anos. E 7 meses depois, em um chá de bebê que minha melhor amiga organizou porque minha família nem se deu ao trabalho, ela me entregou um envelope lacrado que fez meus pais aparecerem na minha porta, de joelhos, pedindo perdão e implorando por algo que sempre acharam que já era deles. Antes de eu contar o que tinha dentro, deixa seu like e se inscreve, mas só se essa história realmente fizer sentido para você. Comenta também, de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Eu leio tudo. Agora, deixa eu te levar de volta àquela revelação de gênero, a noite em que 85 pessoas celebraram minha irmã enquanto eu ficava em um canto, grávida de 4 semanas, completamente invisível. Minha irmã, Brooke, é 4 anos mais nova que eu, tem 28 anos e é casada com Tyler Ashford, sim, daquela família Ashford, dona de várias concessionárias entre Raleigh e Wilmington. Quando Brooke engravidou, meus pais trataram como se fosse um anúncio real. A festa aconteceu em uma propriedade alugada fora da cidade, um lugar enorme, com cerca de 200 acres e uma varanda que parecia não ter fim. Meu pai contratou um helicóptero para jogar confetes coloridos de mais de 90 metros de altura. O buffet tinha carnes nobres e frutos do mar preparados por um chefe de Raleigh. Tinha DJ, fotógrafo profissional e 85 convidados, a maioria gente que eu mal conhecia. Eu fiquei lá atrás, perto da mesa de bebidas, ao lado do chá gelado. Também estava grávida de 4 semanas, mas ainda não tinha contado para ninguém. Meu estômago estava embrulhado, um pouco por causa do enjoo, um pouco por outra coisa difícil de explicar. Meu pai bateu levemente no copo e se posicionou à frente de todos. "É disso que a família se trata", ele disse, com a voz ensaiada, quase emocionada. "Brooke, Tyler, vocês nos deram muito orgulho." As 85 pessoas aplaudiram. O helicóptero passou baixo, e uma chuva de confete rosa tomou o céu, enquanto todos gritavam como se fosse uma grande celebração. Minha mãe abraçou Brooke com tanta força que o fotógrafo conseguiu várias fotos seguidas. "Minha menina perfeita", ela sussurrou, alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Eu também aplaudi, sorri, segurei meu copo de limonada de plástico e bati palmas até sentir as mãos arderem. Depois, olhei para o outro lado do jardim. Minha avó, Lorraine Whitfield, estava sentada sozinha em uma mesa no canto, com um prato de papel intacto à sua frente. Ela não estava olhando para Brooke, nem para o helicóptero. Estava olhando direto para mim. O olhar dela era calmo, paciente, como se estivesse guardando na memória algo que já sabia que seria importante lembrar. Fui eu quem desviou o olhar primeiro. 6 semanas depois, estávamos no jantar de domingo na casa dos meus pais, em Garner, um subúrbio onde todo mundo sabe até o dia que você corta a grama. Eu levei o ultrassom na bolsa. Marcos dirigiu. Já na garagem, ele apertou meu joelho e disse: "Aconteça o que acontecer lá dentro, a gente tá bem." A sala de jantar tinha cheiro de carne assada e da vela de lavanda da minha mãe. Brooke já estava sentada, mexendo no celular e mostrando algo para o Tyler sobre cores de tinta para o quarto do bebê. Meu pai cortava a carne com toda a calma do mundo. Minha avó estava na cabeceira, mãos apoiadas sobre o guardanapo de tecido. Esperei todos se servirem. Então tirei o ultrassom da bolsa e deslizei pela mesa até minha mãe. "A gente tá esperando um bebê", eu disse. "Nasce em janeiro." Minha mãe pegou a imagem e segurou com o braço esticado, como se fosse um recibo que ela não lembrava de ter assinado. 3 segundos se passaram. O silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir o relógio antigo no corredor. "Bom", ela disse, virando a foto de cabeça para baixo na mesa. "Não espero mesmo. Você se casou com alguém abaixo do nosso nível."
Meu pai apenas cortou mais um pedaço de carne, sem nem levantar os olhos. Brooke deu uma olhada rápida no ultrassom. Ah, parabéns! Já te mostrei o papel de parede que escolhi pro quarto? É da Pottery Barn. Debaixo da mesa, Marcos segurou minha mão. Os dedos dele estavam tremendo. O Marcos nunca treme. Ele constrói móveis que aguentam mais de 180 quilos. As mãos dele são sempre firmes, e naquele momento estavam trêmulas contra a minha. Na cabeceira da mesa, minha avó colocou o garfo no prato devagar, de propósito. Não disse nada. Só ficou olhando para minha mãe por um bom tempo, daquele jeito de quem já parou de esperar alguma surpresa. Ninguém percebeu. Eu percebi. Eu e o Marcos ficamos sentados no estacionamento do nosso apartamento por uns 20 minutos, com o carro desligado e as janelas abertas. Ele segurava minha mão no colo e não dizia nada, porque ele sabe que às vezes o silêncio é a única coisa honesta que sobra. Eu chorei baixinho, daquele jeito contido, que escapa pelos lados quando você passa horas tentando se controlar. Não era a primeira vez. E é isso que as pessoas não entendem. Era só mais uma vez dentro de um padrão tão antigo que já tinha até seu próprio ritmo. Quando eu tinha 16 anos, ganhei o primeiro lugar em um concurso de redação do condado. Meus pais não foram à cerimônia. Na mesma semana, Brooke, que tinha 12 na época, ficou em terceiro lugar em uma competição de natação. A família inteira dirigiu 4 horas até Asheville só para torcer por ela. Eu só descobri vendo uma foto colada na geladeira. Quando me formei na faculdade, com bolsa integral e sem nenhuma dívida, meus pais chegaram 40 minutos atrasados e foram embora antes de terminar. Brooke tinha um recital. No meu casamento, com 30 convidados, meus pais contribuíram com $1.500, e minha mãe ainda reclamou da cor dos guardanapos por 3 semanas. Já o casamento da Brooke, 6 meses antes, teve 200 convidados, custou $45.000, com banda ao vivo e uma torre de champanhe. Marcos enxugou minha bochecha com o polegar e disse: Vive, você não deve explicação nenhuma para ele sobre com quem você se casou. E ele estava certo. O Marcos tem o próprio negócio de marcenaria sob medida. Ele ganha entre 85 e 110 mil por ano, faz móveis que pessoas de Charlotte viajam só para encomendar e acabou de finalizar um projeto de interior de $40.000 para um hotel boutique. Ele não é inferior a ninguém. Mas minha mãe sempre mediu valor por sobrenome e convites para clubes exclusivos. E o sobrenome do Marcos era Reed, não Ashford. O que eu não sabia naquela época é que alguém vinha guardando tudo, cada data, cada desfeita, ao longo de 30 anos. 2 semanas depois daquele jantar, liguei para minha avó no telefone fixo. Ela se recusava a ter celular e dizia que aquilo era um rastreador educado. Era nossa ligação semanal, como sempre. Perguntei do jardim dela, ela perguntou do meu enjoo. Então o tom de voz dela mudou. Sua mãe me ligou ontem, ela disse. Disse que eu não deveria dirigir tão longe. Que já estou velha demais para fazer essa viagem para te ver. Que a estrada é perigosa para alguém da minha idade. Eu segurei firme na bancada da cozinha. Ela te disse para não me visitar? Disse para eu descansar. No fundo, é a mesma coisa, só muda a forma. Meu peito apertou. Não tinha nada a ver com segurança. Minha avó vinha me visitar todo mês há 6 anos, 2 horas de viagem para ir e 2 para voltar, fizesse chuva ou sol. Minha mãe nunca se ofereceu para levá-la. E agora, de repente, estava preocupada com a estrada. Vó, você vai dar ouvidos a ela? Houve uma pausa. E então, com uma voz seca, firme, eu tenho 78 anos. Eu escuto quem eu quiser. Eu respirei aliviada. Mas na semana seguinte, minha prima Dana me contou que minha mãe havia dito algo completamente diferente para o resto da família. Segundo a versão de Diane Preston, eu é que tinha pedido para minha avó parar de me visitar, porque estava paranoica com herança e não queria que ela fosse influenciada. Ela virou a história inteira. Eu passei a ser a pessoa que estava afastando a minha avó, a manipuladora. Fiquei pensando nisso por muito tempo. Minha mãe não só preferia a Brooke. Ela estava disposta a distorcer a realidade para manter tudo do jeito que sempre foi, para me manter no meu lugar, garantindo que, se um dia eu abrisse a boca, ninguém acreditaria em mim, porque ela já tinha contado a versão dela primeiro.
E isso me assustou mais do que qualquer ofensa. Foi minha melhor amiga, Jolene, quem me contou. Ela me ligou numa quarta de manhã, e eu conseguia ouvir ela andando de um lado para o outro, o barulho do tênis no piso do hospital, sinal de que estava no intervalo. Preciso te contar uma coisa, e você vai ficar com raiva. Eu respirei fundo. Pode falar. Sua mãe estava no brunch das mulheres da igreja domingo passado. Umas 12 pessoas. Ela disse para todo mundo que o Marcos não tem plano de saúde, que faz bicos por dinheiro, e que você se casou com ele porque precisava de um lugar para morar. Eu coloquei o café na mesa devagar. Ela disse isso exatamente assim. A Laura Kendall estava lá e me mandou mensagem depois. Tudo que minha mãe disse era mentira. O Marcos tem seguro completo do negócio, trabalha com contrato, paga impostos certinho a cada trimestre. Ele não é um cara que faz bicos. Ele é um profissional respeitado, com lista de espera de meses. Minha mãe sabe disso. Já foi na oficina dele, já viu os pedidos dos clientes presos na parede. Mesmo assim, escolheu mentir. Naquela noite, contei tudo ao Marcos. Ele estava na garagem lixando uma cabeceira para um cliente de Dura. Parou a máquina, tirou os óculos de proteção e me olhou sério. Quantas pessoas? Perguntou. 12. Ele assentiu uma vez e disse algo que mexeu comigo de verdade. Vive, eu não vou te pedir para se afastar da sua família. Essa decisão é sua, e eu vou te apoiar em qualquer escolha. Mas eu não vou permitir que nosso filho cresça achando que o pai é motivo de vergonha. Esse é o meu limite. Fiquei parada na porta da garagem, vendo a poeira de madeira flutuando na luz atrás dele, e entendi. Não era mais só sobre mim. O Marcos tinha traçado um limite, e com razão. A questão agora era o que eu faria com o meu. A resposta veio de um jeito inesperado, como quase todas as verdades, não numa discussão, mas através de uma carta que eu nem deveria ter visto. Fui até a casa de praia da minha avó Lorraine, em Outer Banks, para minha visita quinzenal. Ela estava na cozinha preparando o bolo de limão dela, aquele que faz desde antes de eu nascer. Eu estava organizando as correspondências, como sempre fazia, porque a artrite dificultava para ela abrir os envelopes. No meio da pilha, parei. Um envelope grosso de uma corretora de hipoteca em Raleigh, mas não estava no nome da minha avó. Estava endereçado ao meu pai, Richard Preston, usando o endereço dela. Levantei o envelope e perguntei, vó, por que o papai está recebendo correspondência aqui? Ela nem se virou do balcão. Seu pai passou aqui semana passada, ela disse, ainda focada no que estava fazendo. Trouxe os papéis, quer que eu assine um refinanciamento. Disse que precisa usar a casa como garantia para expandir as lojas de material de construção. Eu coloquei o envelope na mesa como se estivesse quente. Ele quer usar a sua casa como garantia? Ele chamou de investimento em família. Ela quebrou um ovo com uma mão só, do jeito que faz há décadas. Engraçado como sempre viram investimento em família quando o nome de outra pessoa está na escritura. Minha cabeça começou a girar. Meu pai tinha 3 lojas no condado de Johnston. Eu sabia que a expansão tinha travado por causa de problemas de fornecimento e briga com o empreiteiro, mas não imaginava que ele estivesse tão pressionado a ponto de precisar de uma casa de praia avaliada em milhões como garantia. Você assinou alguma coisa? Disse que ia pensar. Ele foi embora sem nem me abraçar. Ela se virou, limpou as mãos no avental e me olhou com aquela expressão firme, tranquila, sem rodeios. Vivien, você acha que eu não vejo o que está acontecendo? Eu vejo tudo. Só ainda não decidi o que vou fazer com isso. Naquele momento eu não sabia, mas ela já tinha decidido. Deixe eu fazer uma pausa aqui, porque eu sei que muita gente deve estar pensando, por que você não confrontou seus pais na hora? Eu entendo. Mas quando você cresce numa família onde qualquer tentativa de se defender vira falta de respeito, você aprende a escolher o momento certo. E o meu ainda não tinha chegado. Se você já teve que escolher entre manter a paz ou se proteger, me conta nos comentários. Eu leio todos. Agora, continuando. A verdade é que a humilhação nem sempre vem com aviso ou plateia. Às vezes ela te encontra numa terça qualquer, numa fila de café. Eu estava esperando minha vez no Bien de Barrel, no centro, grávida de 5 meses, quando Raquel Glover,
uma mulher com quem eu já trabalhei, tocou no meu ombro. Meu Deus, Vivien! A revelação da Brooke foi incrível. Aquele helicóptero. Surreal. Ela estava linda. Eu pisquei, confusa. Que revelação! O rosto dela mudou rápido, primeiro confusão, depois percepção, e por fim pena. E a pena foi o pior. Você não foi? Eu não fui convidada. Ah! Ela olhou para o chão. Desculpa, eu achei que. Eu sorri, pedi meu café descafeinado, fui até o carro, sentei no banco do motorista e deixei a ficha cair. 85 pessoas na minha cidade sabiam da festa da minha irmã, amigas da igreja da minha mãe, contatos de trabalho do meu pai, vizinhos, todo mundo, e eu, a própria irmã, só descobri porque alguém comentou comigo na fila de um café. Naquela tarde, liguei para minha mãe e mantive a voz firme. Mãe, eu acabei de saber da revelação de gênero. Eu não fui convidada. Ah, querida, eu achei que a Brooke tinha te mandado algo. Vai ver o convite se perdeu. Foi convite digital, mãe. Por aplicativo. Silêncio. Bom, talvez ela tenha esquecido. Você sabe como ela anda ocupada. 85 pessoas, mãe. Ela esqueceu da própria irmã. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração mais pesada. Então veio a virada. Aquela que ela tinha aperfeiçoado ao longo de décadas. Não faça disso sobre você, Vivien. Você sempre faz isso. Ela desligou. Fiquei olhando para o telefone. A tela apagou e vi meu próprio rosto refletido nela. Cansada, grávida, ainda de alguma forma esperando uma resposta diferente das mesmas pessoas. Aquela foi a última vez que liguei para ela. 3 dias depois, Jolene me mandou os prints, 47 fotos no Facebook, um álbum chamado O Dia Mais Mágico, com um emoji de coração rosa. Brooke radiante em um vestido branco. Tyler com o braço ao redor dela. O helicóptero no meio da queda de confetes congelados contra o céu azul. Meus pais sorrindo, braços entrelaçados com os achords. A legenda dizia, abençoados além da conta. Obrigada, mãe e pai, pelo dia mais mágico. Melhor família do mundo. Ela marcou meu pai, minha mãe, Tyler, os pais dele, 15 amigos, 3 primos, 2 vizinhos, até o DJ. Mas não me marcou. Não me mencionou. Em 47 fotos e 300 palavras de agradecimento, eu não existia. Rolei pelos comentários. A maioria eram parabéns, emojis de fogo, rostos com coração nos olhos. Até que achei um da minha tia Patty, cadê a Vivien? A resposta da minha mãe apareceu 14 minutos depois, ela não estava se sentindo bem. Eu estava perfeitamente saudável naquele dia. Estava com 4 semanas de gravidez e em casa comendo macarrão que sobrou, porque ninguém me contou que ia ter festa. Ela simplesmente mentiu. Eu disse a Jolene, por telefone, vou escrever para toda a família. Tirei print de tudo. Jolene perguntou, quer que eu mande? Não, só guarda. Continuei rolando. Perto do final do álbum, havia uma foto ampla da multidão. No canto esquerdo, quase invisível, quase cortada, minha avó estava sentada sozinha à sua mesa. O prato dela intacto. Ela não sorria. Naquela noite, Marcos olhou por cima do meu ombro para o telefone, estudou o álbum por um longo tempo, então travou a tela e colocou o aparelho virado para baixo no balcão. Eles não te esqueceram, Vivi. Eles te apagaram. E ele estava certo. E o pior de ser apagada é que isso só funciona se você permitir. Meu pai ligou na semana seguinte. Ele quase nunca liga. Richard Preston se comunica por presença, aparece, senta-se na cabeceira da mesa e assume que só estar ali já é a conversa. Então, quando o nome dele acendeu a tela numa quinta noite, soube que minha mãe tinha enviado ele. Vivien, sua mãe disse que você ficou chateada com a festa. Não fiquei chateada, pai. Fui excluída. Olha, você precisa entender que a Brooke está em uma posição diferente. A família do Tyler é influente. Precisávamos passar uma imagem certa. Era importante para os negócios. Pai, eu também sou sua filha. Pausa.
Eu sei. Mas o Marcus é um bom homem. Tenho certeza de que ele só não é Tyler Ashford. O mundo funciona com conexões, Vivien. Essa é a realidade. Deixei 5 segundos completos de silêncio. Aqueles segundos que fazem a outra pessoa se mexer na cadeira. É isso que é família, pai? Uma conexão para se aproveitar dos outros? Não seja dramática. Amamos vocês duas da mesma forma. Clique. Eu coloquei o telefone no balcão da cozinha. Marcus estava do outro lado da sala, marcando uma peça de nogueira para uma estante que ia fazer por encomenda. Ele me olhou. Eu balancei a cabeça. Ele disse que eles nos amam do mesmo jeito. Eu contei para ele. Marcus largou o lápis. O mesmo, né? 45 mil para um casamento, 1.500 para o outro, um helicóptero para um bebê, nenhuma ligação para o outro. Isso é o mesmo. Quase dei risada. Quase. Ele disse isso do jeito que alguém devolve uma luminária quebrada e fala para o atendente que já veio assim quando comprou. Eu disse. Aquela foi a última vez que meu pai me ligou. 7 meses de silêncio se seguiram. Nenhuma mensagem, nenhuma checagem, nenhum pedido de ultrassom, nada. 7 meses até o dia em que a escritura saiu do nome da minha avó. O verão chegou. Minha barriga cresceu. Marcus terminou o berço. Carvalho branco entalhado à mão, com encaixes de rabo de andorinha e um mecanismo de balanço que ele mesmo projetou. Ele colocou no quarto do bebê e passou a mão no trilho como se estivesse cumprimentando. Eu continuei visitando minha avó a cada 2 semanas. A viagem até os Outer Banks virou meu momento de respiro. 2 horas de estrada vazia, janelas abertas, rádio baixo. Um sábado de julho, entrei na entrada de Cascalho e encontrei a casa escura. A luz da varanda apagada. O Buick dela não estava lá. A vizinha, Senhora Cooper, regava as hortênsias ao lado. Acenou para mim. Sua avó foi para Wilmington esta manhã. Disse que tinha os papéis para cuidar. Papéis? Foi o que ela disse. Saiu por volta das 8. Liguei para o celular dela. O truque do telefone fixo não funcionava mais, então ela finalmente tinha aceitado um celular simples no Natal anterior. Atendeu no quarto toque. Oi, querida. Tive consulta médica e depois uns recados. Volto até às 4. Tudo bem com você? Estou bem. Só resolvendo umas pendências. Esperei na casa, arrumei a cama dela, varri a varanda, coloquei uma panela de sopa no fogão. Enquanto arrumava a mesa da cozinha, notei um cartão de visitas na prateleira ao lado da caixa de receitas. Cartão branco, letras em azul marinho, Henderson & Cole, Direito Imobiliário e de Propriedades, Wilmington, Carolina do Norte. Peguei, virei. Nada no verso. Deixei exatamente onde estava. Não perguntei nada. Ela tinha 78 anos. Pessoas da idade dela atualizam testamentos, organizam truches, cuidam de assuntos práticos da casa que ninguém gosta de comentar. Assumi que era rotina. Esse foi o primeiro erro. Minha avó nunca fazia nada por rotina. Na visita seguinte, ela cozinhou. A cozinha da minha avó era seu tribunal. Ela controlava a temperatura, tempo e conversa. Naquela tarde, enquanto abria massa de biscoito com suas mãos artríticas, começou a me fazer perguntas sobre Marcus. Perguntas específicas, daquelas que tinham uma estrutura por trás. O Marcus tem plano de saúde para a família? Sim, vó, pelo plano da empresa dele. A oficina, cujo nome está no contrato de aluguel. O dele? Ele está lá há 4 anos. E os clientes, são locais ou ele envia para fora? Eu coloquei a manteiga de volta na mesa. Vó, por que você está perguntando tudo isso? Ela tirou a farinha das mãos. Só quero ter certeza de que minha neta está bem cuidada. Mas havia mais. Ela pediu para ver fotos da oficina dele no meu celular. Rolei pelas imagens, Marcus cortando tábuas na serra, lixando um conjunto de jantar para um cliente em Raleigh, parado ao lado de uma estante pronta, maior que ele. Ela parou em uma foto,
Marcos no quarto do bebê, curvado sobre o berço de carvalho branco, polindo o trilho com um pano macio. As mangas da camisa enroladas até os cotovelos, pó de serra nos antebraços. Ele está construindo o berço sozinho? Perguntou. Está trabalhando nisso há semanas. Ela ficou olhando a foto por muito tempo. Depois fechou meu celular com delicadeza, do jeito que se fecha um livro que acabou de terminar. Seu avô construiu nossa mesa de cozinha com as próprias mãos. Há 52 anos. E a mesa ainda está aqui. Olhou para mim. Marcos é um bom homem. Ela não disse como elogio, disse como veredicto. Eu a observei colocar os biscoitos no forno e ajustar o timer, e tive a sensação estranha de que algo muito maior também estava sendo cronometrado ali. Uma semana depois, voltei para visitá-la. Quando cheguei, ela estava sentada na varanda, o que era raro, normalmente esperava dentro de casa. O maxilar estava rígido, daquele jeito que fica quando ela processa algo sobre o qual já decidiu ficar irritada. Seu pai esteve aqui na terça, disse antes mesmo de eu fechar a porta do carro. Sentei ao lado dela no balanço. O que aconteceu? Trouxe uma pasta cheia de papéis, documentos de refinanciamento. Ele quer usar esta casa como garantia para expandir as lojas dele. Sentou aqui na minha cozinha e disse: Mãe, é um investimento da família. É só assinar que eu resolvo o resto. O que você respondeu? Disse que ia pensar. Ele foi embora. Não me abraçou. Não perguntou da minha hérnia. Ela balançou o balanço uma vez, a corrente rangeu. Então sua mãe ligou no dia seguinte, doce como mel: Mamãe, o Richard está tão estressado. Você não confia no seu próprio filho? Então mantenha a casa segura, prometo. Como se estivesse me vendendo um seguro. Senti o calor subir no meu pescoço. Eles querem usar sua casa como garantia, a casa que o vovô construiu. Seu avô e eu colocamos a fundação com nossas próprias mãos em 1972. Eu tinha 24 anos, 8 meses de gravidez da sua mãe, misturando concreto no calor de julho. Ela se virou para mim. Não vou deixar ninguém transformar esta casa em linha de crédito. Quis dizer mais. Quis dizer para ela não assinar. Mas era a casa dela, a decisão dela. E eu passei a vida inteira sem me intrometer nas escolhas dos outros, mesmo quando essas escolhas iam me afetar. Vivien, ela disse baixinho. Tomei minha decisão. Só que não é a que seu pai quer. Eu não perguntei o que era. Queria ter perguntado. Espera, quero te fazer uma pergunta de verdade. Se seus pais estivessem tentando usar a casa da sua avó como moeda de troca, enquanto contavam para a cidade inteira que seu marido não era bom o suficiente, o que você faria? Naquele momento, eu não tinha resposta. Para ser honesta, ainda não sei se tenho uma perfeita, mas minha avó tinha. Ela já tinha feito o movimento dela. Se você acha que sabe o que ela fez, deixa seu palpite nos comentários antes de continuar assistindo. Vou esperar. Pronto, é aqui que as coisas escalonam. Meus pais fazem um churrasco todo dia 4 de julho. É o show deles. O único dia em que Richard Preston abre a carteira e Diane Preston abre os braços e eles representam a família que todo mundo deseja ter 40 convidados, toalhas vermelhas, brancas e azuis, costelas no defumador desde cedo. Quase não fui. Marcos quase não me deixou ir, mas minha avó estaria lá, e eu não a havia há 2 semanas, então dirigimos até lá. No momento em que entramos no quintal, senti a temperatura mudar. Minha mãe estava junto à mesa de bebidas com uma mulher que eu não conhecia. Essa é a Brooke, nossa filha, disse, gesticulando como uma apresentadora de programa de auditório. E o Tyler, da família Ashford, fez uma pausa e se virou para nós. E essa é a Vivian e seu marido. Ela não disse o nome do Marcos. Na frente de 40 pessoas, apresentou o genro pelo sangue e o outro genro com elipses. O pai do Tyler, Bill Ashford, apertou a mão do Marcos. Então, o que você faz, Marcos? Marcenaria sob medida, móveis, armários, peças embutidas. Bill levantou a sobrancelha. Ah, tipo carpinteiro. Meu pai riu. Jesus também era, né? A mesa riu. Marcos não.
Ele segurou a mão do Bill Ashford por um segundo a mais, olhou nos olhos dele e disse, algo assim. Então soltou e puxou minha cadeira para mim. Mais tarde, Brooke mostrava fotos do quarto do bebê para um círculo de mulheres. Papel de parede profissional, $25.000, pintado à mão na Itália. Alguém se virou para mim, e o seu quarto, Vivian? Meu marido está construindo o berço ele mesmo, eu disse. Silêncio. Então minha mãe preencheu o silêncio, do jeito que sempre preenche todo o silêncio desconfortável que encontra. Bem, que engenhoso, hein, engenhoso? Uma palavra que parece elogio se você não prestar atenção de verdade. Depois dos fogos, minha mãe reuniu todo mundo na varanda da frente para o que chamou de foto da família. Ela mesma organizou o alinhamento, Richard no centro, Diane ao lado, Brooke do outro lado, uma mão na barriga, Tyler atrás dela, mão no ombro, os Ashfords nas extremidades, uma vizinha com boa câmera na grama. Eu avancei. Minha mãe ergueu a mão como se fosse um agente de trânsito. Ah, querida, vamos fazer outra com todo mundo depois. Essa é só a família imediata. Eu sou a família imediata dela. Sou a filha primogênita. Estava a 2 metros de distância, grávida de 6 meses, e ela me dispensou como se eu fosse uma convidada que tinha se perdido no enquadramento. A câmera clicou, 3, 4. Brooke riu de alguma coisa. Tyler cochichou algo. Meu pai sorria radiante. Não houve uma segunda foto. Nunca houve. 40 pessoas viram aquilo. Algumas desviaram o olhar. Algumas levantaram a sobrancelha uma para outra. Minha tia Patty abriu a boca, depois fechou. Minha avó estava sentada no balanço da varanda, no extremo oposto. Tinha visão completa de toda a cena. As mãos estavam cruzadas no colo. O rosto, imóvel. Voltei para a mesa onde Jolene estava sentada. Ela pegou minha mão por baixo da toalha e apertou de uma vez. Não disse nada. Não precisava. Marcos já estava no carro. Eu o encontrei encostado na porta do motorista, braços cruzados, mandíbula firme. Não vamos voltar aqui, disse ele. Eu sei. Saímos da entrada em silêncio. No retrovisor lateral, peguei uma última imagem, minha avó levantando-se do balanço, observando as luzes traseiras do nosso carro desaparecerem pela estrada. Ela parecia alguém que acabará de terminar de deliberar. O telefone tocou às 10 da noite. Eu estava deitada no sofá, um travesseiro entre os joelhos, a mão de Marcos no meu tornozelo. O identificador dizia, Lorine Whitfield, casa. Vó. Sua voz era baixa, firme, mas com um tremor por baixo, do tipo que vem da contenção, não da fraqueza. Vivien, eu vi o que aconteceu hoje. Vó, estou bem. Não, você não está bem. Ela me interrompeu com clareza. Sem raiva, apenas clareza. Eu vi sua mãe te tirar de uma fotografia na frente de 40 pessoas. Vi seu pai rir da profissão do seu marido. Vi sua irmã agir como se você fosse uma estranha na mesa da sua própria família. E venho vendo variações disso há 30 anos. Eu não consegui falar. A garganta parecia selada. Chega de ficar quieta sobre isso, ela disse. Vó, por favor, não brigue com a mamãe por minha causa. Não vou brigar, querida. Uma pausa. Brigar é para quem ainda não decidiu. Eu já decidi. A linha ficou silenciosa por 3 batimentos cardíacos. Então ela disse boa noite e desligou. Coloquei o telefone sobre o peito e encarei o teto. Marcos olhou para mim. O que ela disse? Disse que tomou sua decisão sobre o que não disse. Marcos ficou em silêncio por um momento. Sua avó não faz anúncios que não pode sustentar. Ele estava certo. Em 78 anos, Lorraine Whitfield nunca blefou. Não ameaçava. Não fazia pose. Decidia, agia, e as pessoas só descobriam quando o chão sob seus pés mudava. Adormeci naquela noite com uma frase girando na minha cabeça como uma órbita lenta, eu já decidi. 4 meses depois, descobri o que ela queria dizer. Novembro. O ar estava cortante e minha barriga enorme. 8 meses. Eu não falava com meus pais desde o dia 4 de julho.
Sem ligações, sem mensagens, sem jantares de domingo. O silêncio era o som mais alto da minha vida, e eu estava aprendendo a viver dentro dele. Jolene organizou meu chá de bebê. Ela fez do jeito que Jolene faz tudo, de forma eficiente, calorosa, sem pedir permissão a ninguém. Ela reservou a sala dos fundos do Clementines, uma pequena cafeteria na Main Street com tijolos à vista e cadeiras desconjuntadas. Convidou 18 pessoas, amigos do restaurante onde trabalho, 2 vizinhas, algumas mulheres da rede de clientes do Marcos e 3 amigas da faculdade que vieram de Raleigh. Nada de helicóptero, DJ ou equipe de buffet. A mãe de Jolene fez o bolo, de limão com cobertura de cream cheese, porque lembrava que era meu favorito. As flores vieram do próprio jardim de Jolene, cortadas naquela manhã e arrumadas em potes de vidro. Alguém trouxe uma faixa com Baby Reed em letras de feltro amarelo. Meus pais não foram convidados. Brooke também não. Eu não queria passar o único dia dedicado ao meu filho vasculhando o ambiente em busca de reprovação. Marcos montou o centro de mesa, o berço de carvalho branco que ele tinha construído, polido e perfeito, exibido em uma mesa no centro da sala como uma obra de arte. Às 11h15, o carro da Jolene parou do lado de fora. Ela abriu a porta do passageiro e minha avó desceu. Lorraine Whitfield, 78 anos, com um cardigan azul e um chapéu que eu reconheci, o mesmo que meu avô havia comprado para ela em Savannah no ano anterior à morte dele. Ela carregava um envelope lacrado na mão esquerda. Entrou na cafeteria como quem entra em uma igreja, deliberada, digna, segurando algo sagrado. Eu ainda não sabia o que era. O chá de bebê transcorreu suavemente. Presentes foram abertos, histórias contadas. Marcos ficou ao lado do berço, recebendo elogios com seu costumeiro aceno silencioso. Minha avó sentou-se na cadeira do canto, que Jolene tinha acolchoado com almofadas extras, tomando chá e observando todos com aqueles olhos cinza penetrantes. Depois do último presente, ela tocou meu cotovelo. Vem comigo um minuto. Saímos para a varanda. O ar de novembro cheirava a fumaça de madeira e as últimas folhas de uma pilha caída. Ela enfiou a mão no bolso do cardigan e tirou o envelope, creme, pesado, lacrado com fita transparente. Isso é para você, disse. Abriu, minhas mãos tremiam antes mesmo de levantar a aba. Dentro havia 3 itens. O primeiro era uma escritura de transferência, Betouze, Outer Banks, Carolina do Norte. Reconhecida em cartório, assinada por Lorraine Whitfield. Novos proprietários, Vivian Preston e Marcus Reed. Valor avaliado, $1,2 milhão. O segundo era um extrato de conta poupança aberta em 1994, o ano em que nasci. Contribuições mensais, juros compostos, 32 anos de crescimento. Saldo atual, $4,3 milhões. O terceiro era uma carta manuscrita, 4 páginas frente e verso, escrita na caligrafia cuidadosa dela. Eu não conseguia respirar. Vó, foi tudo o que consegui dizer. Ela segurou minha mão. Abri uma conta correspondente no dia em que cada um de vocês nasceu. Conta da Brooke. Seus pais retiraram todo o saldo quando ela completou 18 anos. Disseram que era para a faculdade. Foi para o carro dela, para a fraternidade, para o fundo do casamento. Eu deixei acontecer porque pensei que eles corrigiriam depois. Ela fez uma pausa. Não corrigiram. E a minha? Eu nunca contei a eles que existia. O aperto da mão dela ficou mais forte. Algumas coisas valem a pena ser protegidas em silêncio. Pela janela, 18 rostos nos observavam. Nenhum deles sabia o que eu segurava, mas todos podiam ver que eu estava desmoronando. Li a carta naquela noite, sentada de pernas cruzadas na nossa cama enquanto Marcos dormia ao meu lado. A letra da minha avó era limpa e calma, do tipo que ensinavam nas escolas que já não existem mais. Cada entrada tinha data. 14 de junho de 2012, sua formatura do ensino médio. Eu sentei na terceira fila. Seus pais sentaram no fundo e saíram antes do seu nome ser chamado. Eu fiquei. Vi você procurando por eles na multidão. Vi você parar de procurar. Setembro de 2016, seu primeiro apartamento. Você se mudou sozinha. Carregou suas próprias caixas.
Seus pais levaram a Brooke para orientação em Chapel Hill naquele mesmo fim de semana. Compraram para ela um frigobar e um abajur de cabeceira. Você recebeu uma mensagem que dizia: boa sorte. Março de 2023. Seu casamento. 30 convidados. Sua mãe reclamou das guardanapos por 3 semanas. Dancei com Marcos. Ele segurou minha mão como se eu fosse de vidro. Foi aí que soube que ele era o certo. Março de 2025. 85 convidados para a revelação do sexo do bebê da sua irmã. 0 para você. Eu contei. O último parágrafo preenchia a metade final da página. Vivien, eu te amei do jeito que seus pais deveriam ter amado. Silenciosa e incondicionalmente. Esta casa e este dinheiro não são uma recompensa. São uma correção. Você nunca esteve abaixo de ninguém. Você sempre foi quem apareceu. Na minha porta, nas minhas consultas médicas, na minha cozinha nas manhãs de sábado quando ninguém mais lembrava que eu existia. Você é a razão pela qual ainda cozinho. Vó Lorraine. Dobre a carta nas marcas originais e coloquei na minha mesa de cabeceira. Marcos se mexeu. Tudo bem? Murmurou. Minha avó guardou a conta por 30 anos, sussurrei. E eu ganhei. Ele me puxou para perto. O bebê chutou entre nós. E a 320 quilômetros de distância, meus pais não tinham ideia do que acabará de mudar de mãos. 2 semanas depois, aconteceu. Eu não orquestrei, não planejei. Meus pais acenderam o estopim sozinhos. Richard ligou para minha avó numa manhã de terça-feira. Sei a conversa exata porque ela me contou palavra por palavra naquela noite. E minha avó não parafraseia. Mãe, finalizei os documentos do refinanciamento. Quando posso levar para sua assinatura? Não pode, Richard. A casa não está mais no meu nome. 10 segundos de silêncio. Como assim não está no seu nome? Transferi a escritura para Vivien Marcos. Foi reconhecida em cartório, registrada no condado e arquivada com meu advogado. Está feito. Você entregou para ela? A voz dele quebrou. Mãe, aquela casa era para quê? Ser sua garantia. O tom dela não vacilou. Aquela casa nunca foi sua, Richard. Ela era minha. Seu pai e eu a construímos com nossas próprias mãos. E agora pertence a alguém que nunca me pediu nada. Ele desligou. Em menos de 1 hora, meu telefone começou a vibrar. 14 chamadas perdidas da minha mãe em 2 horas. Deixei todas caírem na caixa postal. Sentei à mesa da cozinha, observando a tela acender e apagar, como um monitor cardíaco de um relacionamento que estava flatlining há anos. 14 chamadas depois de 7 meses de silêncio, desde que anunciei minha gravidez por um verão inteiro, por feriados, conquistas e ultrassons. Minha mãe não tinha me ligado nenhuma vez. Mas no momento em que a casa mudou de mãos, 14 chamadas em 120 minutos. Marcos entrou da oficina, viu meu telefone vibrando na mesa e me olhou. Eles descobriram, eu disse. Ele se sentou à minha frente. Como você se sente? Entorpecida, e um pouco livre. Eles apareceram em um domingo. Marcos e eu estávamos pintando o quarto do bebê, um verde sálvia claro que ele mesmo misturou. A campainha tocou às 3 da tarde. Enxuguei as mãos em um pano e abri a porta. Minha mãe estava na varanda, com máscara borrada embaixo dos olhos. Meu pai estava atrás dela segurando um saco de papel pardo. Dentro, dava para ver a borda de uma moldura. Uma foto de família de quando eu tinha 5 anos. Aquela em que estou sentada no colo dele à beira do lago. Nostalgia como ferramenta de negociação. Vivien, por favor, a voz da minha mãe soava rouca. Precisamos conversar. Mamãe não deveria ter feito isso sem nos consultar. Ela não precisava me consultar. Era propriedade dela. Meu pai deu um passo à frente. A mandíbula trabalhando. Querida, a expansão do negócio. Assinei contratos. Se não tiver a garantia até janeiro, perco tudo. 2 lojas, 60 funcionários.
Sinto muito pelo seu negócio, pai. Então devolva a escritura. Vamos encontrar uma solução. Um contrato de aluguel, um empréstimo, qualquer coisa. Minha mãe caiu de joelhos na varanda, ali mesmo no concreto em novembro, diante de Deus e das câmeras de segurança dos vizinhos. Ela segurou minha mão. Me desculpe. Eu sinto muito. Casou abaixo da nossa família. Não quis. Juro que não quis. Olhei para ela. Aquela mulher que me excluiu de fotos, mentiu para 12 mulheres da igreja e disse à minha avó para não me visitar. Agora, ajoelhada, chorando, segurando minha mão como se fosse um fio de vida. Do que você está arrependida, mãe? Disse eu, baixinho. Das palavras ou de perder a casa? Ela não respondeu. O silêncio dela me disse tudo o que eu precisava saber. Marcos apareceu atrás de mim na porta. Ele não falou. Não precisava. Apenas ficou ali. Poeira de madeira nos antebraços, tinta na camisa, 1,88 metros de presença silenciosa e inabalável. Levanta, mãe, disse suavemente. Por favor. Ela se ergueu, passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas com o dorso. Não vou devolver a casa, eu disse. A vovó tomou essa decisão com a mente clara e com um advogado licenciado. Ela é competente. Está lúcida e tinha seus motivos. Isso é definitivo. E o negócio, meu pai começou. Pai, eu levantei a mão. Você planeja usar a casa da vovó como garantia sem me contar nada. Não se importou de como eu estava durante 7 meses. Não ligou quando fiz meu ultrassom de 20 semanas. A única razão de você estar nesta varanda é por causa da escritura. Ele abriu a boca, fechou. Mas eu não sou você, eu disse. Não estou fechando a porta. Se você quer realmente fazer parte da vida desse bebê, de verdade, não só para fotos de feriado, não para postar nas redes sociais, não para aparecer bem na igreja, então começa com respeito. Por mim, por Marcos, por esta família que construímos. Cada visita precisa ser marcada com antecedência. Nada de aparecer sem avisar. Você não fala mais sobre Marcos, sobre o trabalho dele, sua renda ou seu valor pelas nossas costas nunca mais. Se eu souber que isso aconteceu, a próxima visita será adiada em 1 mês. Não é punição. É um limite. Minha mãe assentiu, ainda chorando. Meu pai olhou para Marcos pela primeira vez. Sério? Olhou para ele. Marcos encontrou o olhar e manteve firme. Bem, tente, disse meu pai. Tentar é aparecer, eu disse. Consistentemente, sem condições. Isso é tudo que eu já pedi. Eles caminharam até o carro. Eu não fechei a porta até que eles fossem embora. Mas também não o segui. Notícias se espalham rápido em uma cidade pequena. E em nosso canto da Carolina do Norte, elas viajam na velocidade de um brunch de igreja. Em 1 semana, todos sabiam. Os detalhes mudavam um pouco a cada versão. Algumas pessoas diziam que minha avó me deu 2 casas. Outras afirmavam que meu pai tentou falsificar a assinatura dela. Mas o núcleo da história permanecia intacto. Lorraine Whitfield transferiu sua casa de praia para a neta mais velha em vez do filho, e todo mundo queria saber por quê. As consequências vieram em ordem. Primeiro, o negócio do meu pai. Sem a casa de praia como garantia, Richard não conseguiu fechar o empréstimo de expansão. Ele vendeu uma de suas 3 lojas de ferragens, a da Route 42, para cobrir a diferença. A expansão não morreu, mas foi adiada por pelo menos 2 anos. 60 funcionários não perderam o emprego, mas 20 da loja vendida foram absorvidos pelas outras 2 com redução de horas. Segundo, a reputação da minha mãe. O grupo de mulheres da Grace Fellowship Baptistes, o mesmo que ela contou que Marcos era um faz-tudo que só aceitava dinheiro em espécie, começou a fazer perguntas. Tia Patty me ligou. Vivien, sua avó me enviou uma cópia da carta dela. Aquela com as datas. Li cada linha. Eu deveria ter falado anos atrás. Eu vi e não disse nada. Terceiro, os Ashords. A mãe de Tyler, Ellen Ashord, ligou para Brooke. Querida, está tudo bem com sua família?
Foi a primeira vez que Brooke teve que explicar algo que passou 28 anos sem perceber. Por tudo que se dizia, ela estava tropeçando em cada palavra. Minha mãe parou de ir aos brunches das mulheres. Ela dizia que precisava de um tempo por questões de saúde. Ninguém acreditou. Em uma cidade como a nossa, tempo por saúde significa que você foi pega e todo mundo sabe. A estrutura que meus pais passaram décadas construindo, a imagem, a performance, estava rachando. Brooke me ligou numa quarta-feira, no começo de dezembro. A voz dela estava diferente, sem aquele brilho alegre que ela carregava como se fosse bronzeador, do jeito que eu a conhecia. Soava como alguém que estava acordada há tempo demais. Vive, podemos conversar? Não é sobre a casa. Eu não ligo para casa. Concordei em encontrá-la no Clementines, a mesma cafeteria do meu chá de bebê. Ela já estava lá quando cheguei, sentada no canto, mãos envoltas em uma xícara que não bebia. Eu não sabia que sua mãe disse aquilo para você, ela começou. Casou por baixo da gente. Eu ouvi, eu disse. Estava bem ali, mas não deixei aquilo me atingir. Você riu, Brooke, ela fechou os olhos. Eu sei. Você mostrou o papel de parede da Pottery Barn enquanto meu ultrassom estava virado para baixo na mesa. Eu sei. A voz dela quebrou. Não vou ficar aqui dando desculpas. Fui egoísta. Estava confortável. E não te vi porque era mais fácil não ver. Deixei aquilo entre nós. Vovó me mandou uma cópia da carta, ela continuou. Cada data, cada vez que eles apareceram para mim e desapareceram para você. Cada vez que eu tive a festa e você recebeu o silêncio. Ela pressionou os dedos contra os olhos. Não se segurou. Ela nunca se segura. Vive, quero tentar, se você me deixar. Não vou fingir que consigo apagar 28 anos em um café, mas quero aparecer. Olhei para minha irmã mais nova. Olhei de verdade. Ela estava assustada. Não de perder a casa ou o dinheiro. Estava assustada com o que veria se continuasse lendo aquela carta. Tentar é aparecer, Brooke. Não uma vez, não quando convém, mas consistentemente. Ela assentiu. Foi pouco, mas era um começo. Uma semana antes do Natal, levei minha avó à casa de praia. A casa de praia dela. Minha casa de praia. Nenhuma de nós tinha decidido ainda o uso do possessivo, e talvez esse fosse o ponto. O oceano estava cinza de inverno e barulhento. Sentamos na varanda, nas cadeiras Adirondack combinando que meu avô tinha construído em 1985. Marcos tinha lixado e selado elas no mês anterior, sem ninguém pedir. Seu avô comprou este lugar em 1972, ela disse. 28 mil dólares. Eu disse que ele era louco. Ele respondeu, um dia nosso neto vai sentar bem aqui e ver a mesma água. Ele estava certo. Olhei para minha avó. O vento puxava o cardigan dela. As mãos no colo, dedos entrelaçados, do jeito que sempre ficam quando ela está em paz. Vovó, você tem certeza disso? Essa é a sua casa. Ela se virou para mim, os olhos cinza como o mar, afiados como uma mulher que superou todos que subestimaram sua força, e segurou meu olhar. Esta é a minha casa, querida. Mas você é o meu lar. Existe diferença. Mordi o interior da bochecha para não desabar. Também te devo um pedido de desculpas, disse ela. Eu deveria ter falado antes, quando você era pequena, quando esse padrão começou. Eu ficava pensando que sua mãe mudaria de atitude. Ela não mudou, e eu deixei anos passarem. Você me protegeu, Vivian. Só que fez do seu jeito. Ela assentiu devagar. Então, como vão chamar o bebê? Ainda não decidimos. Gosto de Margot. Era o nome da minha mãe. Testei, Margot Reed. Ela sorriu. Parece o nome de uma mulher que não aceita besteira de ninguém. Ela não vai aceitar, eu disse. Vou garantir isso. As ondas continuavam chegando. A varanda se mantinha firme. E pela primeira vez em muito tempo, senti o chão sólido sob meus pés. Margot Eleanor Reed nasceu em 14 de janeiro, às 6h42 da manhã,
3,2 kg, com os olhos escuros do pai e a firmeza da avó. Marcos assegurou primeiro. Chorou sem som, lágrimas escorrendo direto para a gola do jaleco. E eu observei esse homem que constrói coisas que duram a vida inteira segurando o objeto mais frágil que já tinha tocado. Jolene chegou dentro de uma hora, ainda com o crachá do hospital do andar de baixo. Trouxe café para Marcos e um coelhinho de pelúcia que ela havia escondido no armário por um mês. Minha avó veio no dia seguinte. Jolene dirigiu 4 horas para buscá-la e 4 de volta sem reclamar. Quando Lorraine Whitfield entrou naquele quarto e eu coloquei Margot em seus braços, algo mudou no ar, do jeito que acontece quando algo que sempre deveria acontecer finalmente acontece. Ela começou a cantar uma melodia que eu não reconhecia, baixa e doce. Perguntei sobre isso depois, e ela disse que era uma canção de ninar que a própria avó cantava na cozinha. 4 gerações em uma única melodia. Naquela noite, mandei uma mensagem para minha mãe com uma foto de Margot enrolada no cobertor amarelo que Jolene havia tricotado. Escrevi apenas 2 palavras, ela chegou. Minha mãe respondeu 2 horas depois, linda. Podemos ir? Digitei de volta, sábado, 14 horas. Marcos estará em casa. Limites claros, com horário, do meu jeito. Eles chegaram naquele sábado, exatamente às 14 horas. Meu pai segurava Margot na sala, mãos trêmulas, boca tensa do jeito que os homens ficam quando tentam não desabar. Minha mãe entrou no quarto do bebê e parou perto do berço. Passou os dedos pelo trilho de carvalho. Marcos, disse baixinho, obrigada por isso. É lindo. Ele assentiu. De nada, senhora Preston. Um primeiro passo, pequeno, real. Quero ser honesta com você. Não saí dessa história como heroína. Saí como alguém que finalmente aprendeu onde ela termina e onde os outros começam. Meus pais não mudaram da noite para o dia. Minha mãe ainda tem momentos em que a máscara cai, um comentário sobre a promoção de Tyler no Natal, um olhar demorado no Instagram da Brooke que ela acha que não percebo. A mudança, quando acontece aos 58 ou 60 anos, é lenta e nunca completa. Aceitei isso, mas as regras estão claras. Cada visita é marcada com antecedência. Sem surpresas. Minha casa não é um ponto de passagem para a culpa. Ninguém fala sobre Marcos, sua profissão, renda ou passado com qualquer desrespeito, seja pessoalmente ou pelas costas. Na primeira vez que eu ouvir o contrário, a próxima visita é adiada por 30 dias. Já precisei aplicar essa regra 2 vezes. Brooke é bem-vinda. Ela me manda mensagem todo domingo agora. Às vezes é só uma foto da filha, às vezes é uma pergunta verdadeira. No mês passado, ela me perguntou como eu soube que Marcos era o cara. Foi a primeira vez que ela me perguntou algo sobre a minha vida que não voltava para a dela. A casa de praia agora pertence a mim e a Marcos. Não está disponível para refinanciamento, empréstimos ou como garantia. Quem mencionar isso é lembrado uma vez. Não há segunda chance. Minha avó passa 2 semanas por mês conosco. Sua demência vascular progride devagar, há dias em que ela esquece o nome da cidade, mas lembra cada linha da carta que escreveu para mim. Para mim, isso prova que algumas coisas vivem mais fundo que a memória. Ela me ensinou algo que eu gostaria de ter aprendido antes: o amor nem sempre se anuncia. Às vezes ele fica quieto em um canto, observa por 30 anos e só se move quando importa de verdade. É uma manhã de terça-feira e estou sentada na varanda da casa de praia. Margot dorme no berço de carvalho. Marcos a trouxe para cá para que pudesse cochilar no ar salgado, do jeito que minha avó dizia que seus filhos faziam. O oceano faz o que sempre faz, chega, recua, volta, paciente de um jeito que as pessoas raramente são. Dentro, a mesa de cozinha que meu avô construiu em 1970 ainda está firme em suas pernas originais. Marcos apertou as juntas no mês passado e disse que a qualidade do trabalho era melhor do que qualquer coisa que ele já tinha visto em catálogo. Ao lado, na parede, uma moldura nova, minha avó segurando Margot no dia em que se conheceram, ambas olhando para a câmera como se conhecessem há 100 anos. Marcos está lá fora consertando os degraus da varanda. Veste a mesma flanela que usava naquela noite em que ficou comigo no estacionamento, segurando minha mão sem dizer uma palavra. Alguns homens preenchem um espaço falando, Marcos o preenche simplesmente estando ali.
Não sei o que vem a seguir com meus pais. Não sei se minha mãe algum dia vai entender por que perdeu a casa, ou se passará o resto da vida acreditando que foi roubada. Não sei se meu pai algum dia vai olhar para Marcos e ver um homem, em vez de uma oportunidade perdida. Mas sei disso, minha avó disse: esta é minha casa. Você é meu lar. E ela estava certa. Lar não é 4 paredes em um documento. Lar é a pessoa que escolheu você. Não é por causa do que você conquistou ou de quem você casou, mas por ter aparecido todos os sábados, em cada viagem chuvosa, em cada tarde silenciosa naquela cozinha que cheirava a bolo de limão. Se você está assistindo e é a pessoa da sua família que sempre se faz presente, mas nunca é vista, saiba que alguém está observando. Eu prometo, só estão esperando o momento certo. Obrigada por ficar até o fim. Falo sério. Se essa história tocou você de perto, deixe um comentário. Você teria perdoado meus pais ou teria mantido distância? Não existe resposta certa, só a sua. Curta se você acredita que o amor silencioso é o mais forte. Inscreva-se se quiser mais histórias como essa e confira a descrição, deixei alguns links de outras que acho que você vai se identificar. Te vejo na próxima. Cuide de si e das pessoas que cuidam de você.